Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor e não no eu acho. Que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que mais há hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor e não no eu sinto. Que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale não que o nas suas ondas de fé e não na palavra, nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Não fale. Salve a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? O mês dos jovens ainda continua. E agradeço a todos que participaram da live que teve no dia 12. Que o Senhor continue abençoando a sua vida grandemente. E aqueles que perderam as lives que teve nesse mês, jovem, podem estar entrando no @Unijovem, que estará todas as lives salvas lá. Podem assistir, compartilha, curte. Que o Senhor continue abençoando grandemente. Vamos curvar nossas cabeças e orar agora, nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos guardado, nos protegido, nos livrado, ó Deus, desse mal, ó Deus, que vem assolando pela terra, ó Pai. Nós só temos a agradecer, ó Deus, pela sua proteção, que possamos estar nos enchendo, ó Deus, mais da sua palavra, orando mais. Pai, nos dá sede do teu Espírito, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
louvando ao nosso Deus e dizer: Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. O soprano louve. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Contralto louve. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Todos os homens louve. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Juntos louve.
Louvemos o seu nome que é santo para sempre. Para sempre, Senhor, será exaltado em nossas vidas. Ah, Espírito de Deus, Tu tens a liberdade para se mover em nosso meio. És bem-vindo aqui. A Tua presença arde em nós como chama de fogo. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Sopra em nós, trazendo vida, a cura de Deus sobre nós. Te louvamos, Senhor, te adoramos nesta noite. Não há nada igual, não há nada melhor do que a Tua presença. Queremos desfrutar da Tua presença em nossas vidas todos os dias. Santo Espírito de Deus, adore conosco, Senhor, nesta noite. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva.
glória e bondade. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, tua presença. Suas vozes declarem: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Este é o desejo do nosso coração, Senhor. Sermos inundados por tua glória. Te adoramos e por isso nós nos rendemos aos teus pés. Nós declaramos o nosso amor por ti, Jesus. Tu és tudo que eu preciso para viver, Senhor. Eu me lanço aos teus braços, pois nós estamos seguros em ti. Nos rendemos aos teus pés nessa noite em adoração ao teu nome. Aleluia. Oh, Senhor. Eu vou clamar, Deus, porque tudo vem de ti. Tudo está em ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
existir. Nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Tudo pode passar, tudo pode passar. Seu amor, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós cremos
Cremos no poder de Deus que nos cura. Creio que Tu és a cura, Senhor. A cura para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Assim diz a Tua palavra: Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades Ele carregou sobre si. Pelas Tuas chagas, pelas Tuas feridas nós somos sarados. Tu és a nossa cura e por isso nós queremos Te adorar nesta noite, Senhor. Eu creio que Tu és a nossa cura. Aleluia. Confio em Ti.
Senhor, não há outro igual além de Ti, Jesus. Queridos irmãos, graça e paz, uma alegria imensa estar aqui nessa noite, nesse espaço, neste culto, mais um culto ao Senhor, podendo transmitir a Sua palavra, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, é uma felicidade enorme. Antes de propriamente dito entrar na reflexão dessa noite, eu gostaria de agradecer de coração aos irmãos que têm participado conosco do mês da juventude, não só os adolescentes e os jovens, mas como toda a igreja tem abraçado esse mês com muito carinho, com muita dedicação, chamando os amigos, chamando a família, chamando outras pessoas para participar conosco. Eu quero agradecer aos irmãos que participaram conosco da nossa live, com o pastor Guilherme e Amarino, do Projeto Sola. Foi uma bênção, foi um momento ímpar em nossa juventude, especialmente para mim, que acompanho muito o trabalho deles, acompanho o ministério deles, e foi uma bênção sem medida. E se você não acompanhou essa live conosco lá em nosso Instagram, você pode acessar pelo Instagram, @UniJovemEden, e pode ir lá, clicar no IGTV, e você vai ver que é a primeira live que está salva lá no IGTV. E você pode acompanhar como é que foi essa live. Foi muito boa e tivemos música e tivemos uma reflexão muito interessante sobre um dos subtemas do nosso mês dos jovens, que o tema é Sou Mesmo um Cristão, e o segundo tema que nós trabalhamos em live foi a relação da dúvida com a nossa jornada cristã, com a nossa vida cristã. Então, se você não assistiu, confere lá, que foi uma bênção de Deus, foi maravilhoso. E quero aproveitar também para te convidar para a nossa próxima live, que vai acontecer no dia 22 de agosto, com o pastor Lázaro, que amigo nosso aqui, já pregou aqui em nossa igreja, mês de juventude, e que hoje está servindo ao Senhor lá na Igreja Batista em Aracaju. Os irmãos terão mais detalhes sobre essa live e tudo que vai continuar acontecendo. Basta continuar acompanhando, né, o nosso Instagram, acompanhando também o YouTube aqui da igreja, que sempre tem algumas informações sobre o que tem acontecido lá, tá certo? Ainda com esse parêntese aberto, eu quero também agradecer a dedicação da juventude, de todos que têm se envolvido para que tudo isso aqui aconteça. Glorificado seja Deus pela vida de muitos jovens que têm se entregado, têm dado a vida, literalmente, para nos abençoar e nos ajudar com louvor, com a gravação, e glorificado seja Deus na vida de todos eles. Meus queridos, nessa noite a gente vai tratar de mais um dos subtemas que colocamos como proposta para o mês da nossa juventude. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmos 146, do versículo 1 ao versículo 6. Estaremos fazendo uma breve reflexão nesse texto acerca da esperança. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar comigo essa leitura. Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei a meu Deus até o último suspiro. Não confie nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o auxílio do Deus de Jacó, os que põem a sua esperança no Senhor seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles. Ele cumpre suas promessas para sempre. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Te glorificamos por quem Tu és, te glorificamos porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor conduz a história da humanidade, o Senhor conduz as nossas vidas,
o Senhor conduz a Igreja Batista Éden aos caminhos que o Senhor quer, ó Deus. Nós te glorificamos e te pedimos que nessa noite, mais uma vez, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor possa falar conosco, que o teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, a fim de que ajuste nossas veredas, os nossos caminhos, para que possamos estar plenamente alinhados com a tua vontade, Senhor. Pela tua misericórdia, pela tua graça que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nessa noite vamos meditar um pouco sobre a esperança. Como a esperança ela se relaciona com a nossa jornada e com a nossa vida cristã. A esperança ela é um elemento que está intrínseco em nossa alma. E por si só, um homem, ele é um ser esperançoso. Estamos sempre esperando que nossos desejos se realizem. E essa esperança geralmente tem uma estreita, uma direta ligação, né, com o nosso futuro. E ainda que a gente não tenha ainda que as pessoas muitas vezes não tenham uma base racional para manter a sua esperança, elas continuam mantendo dentro de si, pois nós sempre estamos nutrindo essa expectativa de que coisas boas nos esperam mais à frente e que, em certa medida, todos nós nutrimos o ideal de que nossos desejos sejam realizados. E assim, devido à nossa limitação em conhecer o futuro e ciente das diversas alternativas e as eventuais alternativas que nos esperam, somos seres esperançosos. Estamos sempre em busca de uma satisfação e sempre em busca de um significado para a nossa vida. A esperança é um elemento da vida que muitas vezes é posto à prova por uma série de circunstâncias, por uma série de razões, e muitas vezes as tragédias do mundo, o mal que permeia o mundo, a aparente ausência de sentido na história e várias outras coisas que muitas vezes competem contra a nossa esperança, sempre está colocando a nossa esperança à prova. E neste momento eu gostaria de trazer uma breve perspectiva sobre a relação de alguns grupos e de algumas pessoas na história da humanidade com esse elemento que estamos falando nessa noite, que é a esperança. Ao longo da história humana, a esperança ela se diluiu em diversas abordagens diferentes. Muitas vezes e geralmente a cosmovisão de grupos ou a cosmovisão das pessoas é que termina influenciando a maneira como ela vai se relacionar com a esperança. A cosmovisão seria a maneira que as pessoas enxergam o mundo. E nas escrituras nós podemos perceber isso de diversos modos, em diversas ocasiões, em diversas circunstâncias, com diversos personagens. E o primeiro exemplo que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite é em relação aos estoicos, que são um grupo de filósofos gregos que são citados na Bíblia uma única vez. Na narrativa de Lucas, em Atos 17, onde Paulo está expondo o Evangelho para aqueles filósofos, aquelas pessoas que viviam no Areópago ateniense. E tem uma coisa interessante que permeia a vida dos estoicos, que eles recomendavam aos seus, os que participavam, né, desse modo de pensamento, dessa corrente filosófica, eles recomendavam que as pessoas vivessem uma certa apatia. Por quê? Eles diziam o seguinte, que o ser humano ele não devia se alegrar com coisas boas, nem tampouco se entristecer com coisas ruins, pois desse modo o ser humano viveria sempre uma montanha russa de emoções. Com as coisas boas estariam lá no topo e com as coisas ruins estaria lá embaixo as suas emoções. E segundo eles, deveríamos enxergar a vida pela ótica do determinismo, ou seja, todas as coisas estão determinadas, as coisas que estão para acontecer acontecem e nós não podemos fazer nada e deveríamos viver nessa apatia. Segundo os estoicos, viver com esperança, viver sobre a ótica da esperança em algum âmbito da vida representa uma vida sem controle e sem conhecimento,
pois é você esperar naquilo que você não pode controlar, é esperar naquilo que é completamente desconhecido, uma realidade futura. Nesse mesmo período, existia um pensamento que permeava também a mente dos filósofos da época, de alguns, que era o conceito da ataraxia, uma palavra esquisita, mas que quer dizer simplesmente a imperturbabilidade. Eles buscavam a imperturbabilidade da alma, ou seja, viver com as emoções completamente zeradas. Esse deveria ser o alvo dos seres humanos. Deste modo, a esperança é uma coisa que se anula. Vive-se a vida, espera pelo determinismo e ponto final. É assim que os estoicos pensavam que os seres humanos deviam viver suas vidas. Em segundo lugar, nós temos uma corrente filosófica que também surge remotamente no século VI, que, se bem que o deísmo ele passa a ser muito utilizado já no século, salvo engano, 17 ou 18, com alguns filósofos da época que remontam esse conceito do deísmo. Segundo o deísmo, um Deus, uma força cósmica criou o mundo. Entretanto, criou o mundo e abandonou sua criação. Deixou entregue ao controle das leis invisíveis, leis naturais que regem o mundo. Para eles, o mundo seria uma simples máquina que Deus acionou e, de modo nenhum, uma nave que ele pilota dia após dia. Desse modo, Deus não teria qualquer interesse por sua própria criação, não intervindo, não galardoando e não castigando as pessoas. Isso significa que Deus está plenamente divorciado da sua criação. Alguns países da Europa, esse pensamento ainda é muito forte hoje, alguns países europeus, as pessoas têm essa concepção de que Deus, ele criou o mundo, deu corda e ele deu as costas para o mundo. E o mundo que se vire com suas mazelas, com suas conquistas, as pessoas com suas alegrias e tristezas, cada um se vire. Esse tipo de pensamento vai tornar as pessoas também desesperançosas em Deus. Irá tornar as pessoas autossuficientes e esperançosas em si próprio, em seus próprios pensamentos, em seus próprios projetos. Em terceiro lugar, eu gostaria de destacar, irmãos, o pensamento do filósofo Nietzsche, filósofo bastante conhecido do século XIX, que ele sustentava que a esperança era o pior dos males, porque ela prolonga o tormento do homem e, em certa medida, toda espera gera anseios e todo anseio pode gerar sofrimento. E o comentarista da enciclopédia de Tenney, ele fala que, em contrapartida, Nietzsche foi um homem que na sua vida ficou amplamente marcada pelos seus esforços esperançosos para interpretar o mundo agradavelmente. Por essa razão, como disse no início, o homem, ele é um ser plenamente esperançoso. Não há como fugir disso. De modo simples e direto, o conceito de esperança, ele se situa na seguinte definição: esperança seria um desejo acompanhado de expectativa, ou um interesse ou desejo cujo cumprimento seja alimentado. Vou repetir: esperança significa um desejo acompanhado de expectativa, ou um interesse ou desejo cujo cumprimento seja alimentado. Se eu fizesse uma pergunta, se fosse possível interagirmos agora e eu pudesse fazer uma enquete, a esperança que muitas pessoas têm, e não só brasileiros, o mundo inteiro está debruçando, está repousando sua esperança em notícias que vêm dos Estados Unidos, em notícias que vêm da Inglaterra, em notícias que vêm da Rússia, e notícias também que vêm do Brasil. A nossa grande esperança, a nossa grande expectativa, o nosso grande desejo está sendo alimentado pelo fato de que nesses países estão sendo desenvolvidas vacinas, a vacina para a cura deste mal que nos assola no alto de 2020. Sem sombra de dúvida, se eu fizesse essa pergunta
várias pessoas, ou seria unânime, que todos dissessem que o que tem alimentado a esperança das pessoas é encontrar a cura, encontrar a imunização para o problema de saúde que enfrentamos. Salomão vai dizer em Provérbios 13:12 que a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Nós, por meio das coisas que acontecem, por meio de faíscas do cumprimento de expectativas que temos, nossa esperança ela é alimentada, isso gera alegria, isso gera um contentamento, isso gera um bem-estar em nosso coração. Um exemplo que, para ilustrar isso, eu acredito que é o exemplo do agricultor. O agricultor, ele separa, né? Ele prepara o campo, ele ara a terra, lança as sementes. E a grande expectativa do agricultor, a grande esperança que ele tem, é que ele tenha uma boa colheita. E o que é que nós podemos dizer, que elemento podemos dizer que alimenta o desejo, alimenta o cumprimento dessa esperança? A chuva. Quando os céus derramam água sobre a terra, aquilo é um claro sinal de alimento para a esperança do agricultor. Deste modo, ele pensa que ele debruça-se sobre a sua colheita, sobre a esperança de que ele terá uma boa colheita. A chuva é esse elemento que termina trazendo para o agricultor a alimentação, né, da sua esperança. É importante dizer, irmãos, que a esperança ela precisa ser distinguida da fé, apesar de que esperança e fé convergem para o mesmo local, e de certo modo elas se suplementam, mas é importante fazer uma diferenciação, que a esperança ela está baseada nos desejos, está baseada em fatos e está baseada em considerações racionais. E aí a sua expressão mais elevada da esperança, ela vai repousar na fé. Mas sabemos que fé, ela tem um conceito bastante claro nas Escrituras, como você conhece, lá em Hebreus 11, aquele conceito perfeito do que seja a fé. E um autor que inclusive nos deixou há algumas semanas atrás, um grande escritor, um grande homem de Deus, J. Packer, ele fala que a fé é uma total desistência de si mesmo para pôr toda a sua confiança na misericórdia de Deus. E a nossa fé, ela é fortalecida pela nossa devoção pessoal, né? Nossa devoção pessoal a Deus, o nosso compromisso com Deus, na coletividade, no ajuntamento de pessoas que são o corpo de Cristo. A nossa fé, ela também é fortalecida. Então, eu gostaria de fazer também um pouco essa distinção. E gostaria de ressaltar também o seguinte, irmãos, que a esperança, ela pode nos levar e pode nos guiar a caminhos distintos. Ela pode tanto nos guiar para caminhos bons, como para caminhos tortuosos. A gente pode colocar a nossa esperança em alguma coisa que seja edificante, ou a gente pode colocar a nossa esperança em algo que seja destrutivo. E gostaria de me dirigir a você, jovem, que você refletisse sobre isso. É marca da adolescência e da juventude, muitas vezes, não pensar com tanta clareza acerca do futuro, acerca do que deseja para seu futuro em todos os âmbitos da vida. Mas lembre-se que a esperança tanto pode nos levar a caminhos bons, como a caminhos ruins. Já de cara na história da humanidade, a gente pode perceber pelo relato bíblico que na esperança de ser igual a Deus, Eva comeu do fruto, como também Adão. Então, o que a esperança faz depende do que o homem procura para que ela se cumpra e no que a esperança dele está baseada. É essa máxima que vai nos mover em relação à esperança. Para qual direção nós iremos, né? Em que direção
a nossa esperança está indo, em que direção, em que base a nossa esperança está apoiada. E segundo as Escrituras, o homem, ele não deve colocar as suas expectativas, ele não deve colocar as suas esperanças, ele não deve pôr a sua confiança em 3 elementos que eu separei, baseado nas Escrituras, né? Porque a esperança também, em certa medida, ela está intimamente e diretamente ligada à confiança. A Bíblia fala, em primeiro lugar, que nós não devemos nos apoiar em nós mesmos. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, vai dizer: confia no Senhor e não se estribes ou não se apoie no seu próprio entendimento. A Bíblia fala também que nós não devemos confiar e pôr a nossa expectativa, pôr as nossas esperanças daquilo que nós desejamos nas riquezas. Existe uma série de referências que tratam do problema do amor às riquezas, o apego às riquezas, o amor ao dinheiro como raiz de vários problemas. E muitas pessoas colocam as suas expectativas e colocam as suas esperanças nas riquezas. Muitas pessoas desejam ganhar muito dinheiro na Mega Sena, porque em suas mentes isso vai resolver os seus problemas. A sua expectativa está apoiada nas riquezas. Salmo 62, no versículo 10, vai dizer: se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Em terceiro lugar, a Bíblia nos chama a atenção e nos ordena, nos dá instruções claras para que nós não confiemos no homem. Jeremias 17:5 vai dizer que maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Então, a gente tem que refletir sobre em quais âmbitos, em quais aspectos da nossa vida, em qual direção, para qual direção a nossa esperança está nos levando, em que coisas, em que elementos da vida nós estamos pondo a nossa esperança. E a esperança, como eu falei agora há pouco, ela é sempre alimentada, em geral alimentada, por algum fato, por alguma realidade que nós podemos ver, alguma realidade que seja, que nós podemos enxergar. E aqui eu gostaria de entrar, meus irmãos, o que para mim é um grande ensinamento que esse texto de Salmos ele está nos ensinando. E eu gostaria que você depois revisitasse os versículos 5 e o versículo 6, que são os versículos chaves para a nossa fala aqui nessa noite. O salmista, ele repousa a sua esperança em uma única coisa. Ele repousa a sua esperança em Deus e ele argumenta acerca da razão pela qual ele coloca a sua esperança em Deus. Ele vai dizer no versículo 6 que ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Então o salmista, ele fala nos primeiros versículos que ele louva o Senhor de todo o seu coração, ele se deleita em louvor frente ao Senhor, diante do Senhor, e ele não nos orienta que não confiemos em homens, em poderosos, em príncipes, em autoridades. E tem uma coisa interessante nesse texto, que é o salmista fazendo uma correlação com um conceito que a teologia chama de providência divina. E eu gostaria de conceituar, para que fique claro em nossa mente, a partir daqui, que clareie nossa mente, para que a gente possa compreender melhor os próximos pontos deste sermão. Ok, irmãos? A teologia chama de providência divina o fato de que Deus está continuamente
envolvido com todas as coisas criadas, de tal forma que, uma série de coisas, mas eu destaquei apenas uma que eu gostaria de tratar com os irmãos essa noite, e farei isso de modo muito breve. Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas, de tal forma que as orienta no cumprimento de seus propósitos. Essa é uma definição da teologia sistemática do autor Wayne Grudem, o autor batista. Então, a nossa vida, toda a nossa vida, em todos os aspectos dela, ela deve repousar sobre esse alicerce. A providência divina, ele é o alicerce perfeito para a nossa esperança. O alicerce perfeito para a nossa esperança é a providência divina. E nossa vida deve estar alicerçada sobre isso, porque Deus está nos guiando para um propósito que Ele próprio planejou. Um desses grandes propósitos para que Deus nos criou e para que a nossa vida foi planejada é para que nós, homens, glorificássemos o seu nome. Estamos vivendo para glorificar, para apontar para o mundo a glória de Deus. E ter esperança com base na providência divina é saber que caminhos excelentes esperam aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam em Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, magnificentíssimo, grandioso em suas obras, eterno, que faz as coisas pelo beneplácito da sua vontade, não precisa consultar ninguém para realizar os seus atos e para realizar os seus feitos na humanidade. Nós devemos repousar a nossa esperança nessa realidade, nessa verdade, para que nós não sejamos corroídos e atormentados pela ansiedade que tanto atormenta a humanidade, faz com que pessoas sofram de modo antecipado de coisas que ela nem viveu, mas a ansiedade faz com que a alma dela seja corroída por um futuro que ainda não existe, pela falta de esperança, e muitos jovens têm sido assolados por este mal, têm uma vida inteira pela frente, mas devido a uma vida desesperançosa, tem permitido que a ansiedade tome conta dos seus corações. Portanto, mais uma vez eu volto a repetir, a grande base, o grande alicerce para a nossa esperança deve estar repousado na providência divina. O salmista deixa isso muitíssimo claro. A esperança do cristão, ela tem um viés escatológico, né? A gente enxerga, a nossa esperança, ela também está baseada no fato de que Deus, Ele irá no mesmo céu que o recebeu, será o mesmo céu que veremos Ele retornar. O cristão, ele vive na esperança da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus. Nós aguardamos o seu retorno, né? Para que Ele nos leve para a nossa pátria, porque onde vivemos hoje não é a nossa pátria, apesar de que enquanto nesse corpo mortal viveremos aqui, a não ser que Ele retorne e a gente ainda esteja com esse corpo que será transformado para encontrarmos com Ele na glória, mas enquanto isso não acontece, vivemos neste mundo, mas sabemos que não somos deste mundo. Mas existem diversos âmbitos da esperança nas Escrituras, mas o aspecto da esperança que eu gostaria de tratar hoje é o aspecto que está diretamente ligado à nossa jornada nesta terra, a nossa vida terrena, tudo que envolve a nossa caminhada como cristãos, como peregrinos nessa terra. A esperança do salmista, ela não está baseada na insignificância, na irrelevância do poder dos homens, mas ela está baseada no Deus Criador, no Deus que criou o universo, que criou todas as coisas. E como
eu falei no início sobre o conceito da esperança, o salmista ele recorre à esperança visualizando coisas que Deus realizou, que Deus fez, que Deus planejou. Antes que houvesse tudo, Deus já havia planejado o que seria do universo. Quando o salmista diz que Deus fez céus, terra e mar. E é muito interessante, porque como eu falei sobre a providência, a palavra que está no texto, neste salmo, ela remete a um significado também de fidelidade, como o salmista fala no versículo 6, que ele cumpre as suas promessas para sempre. E o significado mais profundo que a palavra que está no texto, no original hebraico, ela quer transmitir, é que ele vai guardar a promessa e a fidelidade da aliança em seu sustento providencial do universo criado. Então o salmista, ele olha para seu contexto, olha para a sua realidade, olha para a irrelevância dos homens, olha para a sua falibilidade e compara e observa como Deus é o Deus que ele deve pôr os alicerces da sua esperança. E essa providência divina é que irá garantir o êxito. Entenda êxito como aquilo que Deus planejou, não aquilo que a gente acha que é êxito, ou com aquilo que a gente planejou e que a gente acha que deve acontecer. Nossos caminhos serão, chegaremos àquilo que o Senhor quer por meio da atuação da sua providência, que é Ele se relacionando conosco, com tudo que está dentro dos seus propósitos, irá ser realizado, porque nada pode impedir os propósitos de Deus, nada, neste mundo, nem a mais poderosa arma, a mais poderosa nação, o mais poderoso conselho econômico mundial, nada disso pode frustrar, nada disso pode barrar os propósitos de Deus que Ele tem para você e que Ele tem para mim. E uma grande pergunta que nós podemos nos fazer mediante o que já falamos até aqui é como nós estamos lidando com a nossa vida terrena e, mais especificamente, como estamos lidando com as nossas expectativas, com as nossas esperanças acerca do nosso futuro, acerca das coisas que ainda não sabemos, mas que sabemos que Deus sabe que nós iremos viver. Como estamos lidando com o nosso futuro? Onde estamos colocando as nossas expectativas e a nossa esperança? E se tratando do contexto da juventude, sabemos que os jovens têm muitos anseios, muitos planos, muitos projetos. E como você tem lidado com isso, com o seu futuro? Você está esperançoso pelos atos que você pode fazer em seu próprio favor para alcançar alguma coisa no futuro? Ou você aguarda pacientemente pelas bênçãos e pela providência divina? Pense nisso por um tempo. Pense nisso e pense olhando para o mundo, olhando para o universo criado, assim como um salmista pensou. Nessa vida, nós temos um destino e a providência divina, ela garante para nós que nós cumpriremos as nossas missões, cumpriremos as vocações para a qual nós somos chamados. E a esperança se apega a esses fatos. O salmista se apegou a fatos que ele observou, a realidade que ele observou, a esperança dele se apegou a isso, para entender que as suas expectativas deveriam estar em Deus. E esses fatos, essas coisas que Deus realiza, são coisas que nos dão uma estabilidade e dão eu posso dizer, um certo nível de descanso, de bem-estar no Senhor. E nosso olhar para o horizonte do nosso futuro deve sempre estar concentrado no fato de que Deus, Ele conhece os nossos dias antes mesmo que esses dias existissem. Irmãos, nós
lemos as Escrituras, nós nos relacionamos com Deus, mas a compreensão que temos de Deus, a grande verdade é que a nossa compreensão de Deus, ela é muito pequena. Pequena eu acho que é grande. Eu acho que a nossa compreensão de Deus, ela muitas vezes ela é atômica, ela é pueril. Às vezes a gente se esquece quem é esse Deus que nós temos relação, que está revelado nas Escrituras. Para encerrar, eu gostaria de tratar de 3 pontos de como a esperança na providência do Senhor, ela nos leva a pensar em 3 coisas. E a primeira delas é que a nossa confiança deve estar incondicionalmente nele. Isso parece muito óbvio, mas à medida que a gente vive e passamos por diversas circunstâncias, muitas vezes nós perdemos de vista esse conceito. E é muito interessante porque Provérbios 3:5, que eu citei agora há pouco, ele vai dizer o seguinte: confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. É interessante porque quando nós colocamos as nossas expectativas e as nossas esperanças nesse Deus grandioso, nós estaremos automaticamente indo inversamente na direção da nossa própria mente e do nosso próprio coração. À medida que nos caminhamos para Deus, estamos indo na contramão do que é ruim. Quando seguimos na direção do Senhor, estamos nos afastando daquilo que é mal. E às vezes, e muitas vezes, o que é mal somos o nosso próprio pensamento, o nosso próprio senso de que achamos que entendemos alguma coisa acerca da vida e acerca do nosso futuro. Ser sábios nossos próprios olhos, como o texto fala, é quando nós olhamos para o abismo do nosso próprio ego. Mas em contrapartida, a confiança em Deus e a espera pela sua providência vai endireitar as nossas veredas, que são tortuosas, e Deus irá nos conduzir a seus propósitos. Portanto, confiar é entregar totalmente vontade, mente, desejos e expectativas. Esperar pelo Senhor é aceitar o sim e o não como a resposta às nossas esperanças, às nossas expectativas. Porque Provérbios diz que do homem são os planos, mas a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Porque Deus, lembremos-nos que Deus, ele age de forma que todas as coisas contribuam de modo sincronizado para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, repouse sua esperança neste fato, na confiança no Senhor e nos seus atos providenciais para nossas vidas. Então, portanto, não se aflija, apenas confie. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar, já caminhando para o fim, que em nossa vida, nada é por acaso. Na vida do cristão, nada é por acaso. Precisamos continuar concentrados no entendimento de que a providência de Deus, ela direciona e ela controla as nossas vidas, porque Deus está se relacionando conosco. Deus se relaciona com a sua criação. Nós somos obra de suas mãos e Ele se relaciona conosco. Portanto, não ache você que o acaso vai te proteger enquanto você estiver distraído, como diz uma música de uma banda de rock brasileiro, porque em Cristo, como Paulo disse aos próprios filósofos no Areópago ateniense, citando até um de seus filósofos, ele faz uma citação de filósofo para trazer a eles o entendimento de para onde realmente
nós estamos nos encaminhando. Paulo disse para eles que nele vivemos, nos movemos e existimos. O salmista, ele afirma que os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e do teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, os propósitos de Deus já estavam traçados, ele já conhecia os nossos dias, mesmo antes deles existirem. E a nossa confiança deve repousar no fato de que na nossa vida, nossa vida não está ao acaso, não estamos torcendo para que o acaso nos proteja, mas vivemos, nos movemos e existimos pela providência e pelos propósitos eternos de um Deus que é grande, de um Deus que foge à nossa compreensão. Esse versículo que eu li está no Salmo 139, versículo 16, se você quiser consultar na sua Bíblia posteriormente. Jó, no capítulo 14, no versículo 5, vai dizer que, visto que os seus dias, os dias do homem, estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Deus efetua em nós tanto querer quanto efetuar da sua boa, perfeita e agradável vontade. E a nossa esperança, ela deve estar ancorada na realidade dos atos que Deus já fez e dos atos que Deus irá realizar em todos os âmbitos da nossa vida. Porque nada está além da soberania divina. Os mínimos detalhes das nossas vidas estão controlados. A nossa esperança deve repousar no fato de que tudo está sob o controle soberano de Deus. E aqui eu gostaria de destacar, irmãos, que quando nós temos essa percepção, quando nós conseguimos compreender isso, nós iremos alcançar um outro nível de relação com Deus. Essa esperança, baseada nessas coisas que eu falei, irá nos levar a um outro nível de relação com Deus, porque se estivermos mais próximos, se nossa mente conseguir compreender com mais clareza estes fatos, estaremos nos aprofundando em Deus, teremos um relacionamento mais íntimo com Deus, e por meio do seu Espírito, como a Bíblia diz que Ele é que é o nosso professor, que ensina as coisas, comparando as coisas espirituais, é que irá nos levar a gente compreender com clareza aquilo que percebemos que Deus está a realizar em nós e por meio de nós. A esperança nesse aspecto, desse entendimento de que nada é por acaso, que Deus conhece nossos dias, que tudo está posto pelo Senhor, que os limites que o Senhor colocou, nós não conseguiremos ultrapassá-los, que tudo está posto diante dos seus olhos. À medida que entendemos isso, iremos aprofundar ainda mais o nosso relacionamento com Deus. E a gente nunca pode perder a noção de que Ele, o Senhor, por meio do seu Espírito, Ele está nos conduzindo por terra plana, por caminhos excelentes, como Davi expressou em um de seus belíssimos salmos. E por fim, irmãos, em último lugar, eu gostaria de destacar que nós devemos ter um coração sempre grato ao Senhor. Seja sempre grato. Tenha uma exacerbada gratidão por aquilo que Deus realiza, pela sua providência e pela sua soberania. A nossa viva esperança, que é Cristo, em nossos corações, deve nos mover a um espírito grato em face das grandes e merecidas obras de suas mãos para com as nossas vidas. Ainda que nós vivêssemos 1000 vidas e que em cada uma dessas vidas vivêssemos 100 anos e que do início dela até o fim dela tivéssemos o coração grato ao Senhor e pensássemos em retribuí-lo pelas suas maravilhas,
pelos seus grandes feitos, não teríamos capacidade de chegar a 1/10 do que Deus realizou e do que Ele realiza por nós. Nunca seríamos capazes de retribuir sua bondade, nunca seríamos capazes de retribuir a sua benignidade, não seremos capazes de retribuir a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua graça, o sacrifício que seu Filho fez por nós. Nunca seríamos capazes de retribuir esses feitos de Deus. Mas nosso coração precisa ser um coração grato, repousado na soberania e repousado na providência do Senhor para nós. Nós somos, irmãos, poeira, nós somos verdadeiras poeiras cósmicas neste mundo, perante o Senhor, perante as obras de suas mãos. E nós vivemos em um complexo sistema, né? A natureza, o mundo, ele é um complexo sistema que às vezes não faz sentido, que às vezes as coisas não conseguem se encaixar como a gente deseja, às vezes existe uma aparente falta de sentido nas coisas, mas eu posso lhe garantir que Deus nos assiste, Deus já através de sua providência, nos orientará aos caminhos que Ele deseja que nós trilhemos, e Deus, Ele nos provê os recursos dos mais variados âmbitos, das mais variadas ordens, para que nós possamos seguir nossas vidas e convergir para o centro da sua vontade. E a grande pergunta é como nós estamos reagindo à soberania de Deus por meio da sua providência? Será que nós somos agradecidos a Deus por todos esses fatos que conseguimos observar por meio da sua palavra, por meio das Escrituras? Ou será que as coisas que Deus realiza são meros detalhes em nossa vida, ou a gente nem lembra que Deus faz essas coisas por nós? O que nós daremos ao Senhor por todos esses benefícios que Ele tem nos concedido? O que daremos ao Senhor pela grande dádiva de Ele ter nos chamado para sermos participantes do Seu reino, para sermos participantes da Sua glória? Você, jovem, não pode viver a sua vida aquém dessas realidades. Você não pode viver a sua vida aquém dessas realidades descritas nas Escrituras, porque Deus realizou essas coisas, os seus atos de criação, seus decretos para o mundo, os seus propósitos para nossas vidas. Não podemos viver indiferentes a essas realidades. Nosso coração deve estar repousado e deve estar grato nessas realidades. Devemos confiar incondicionalmente no Senhor, devemos compreender que na nossa vida nada é por acaso e devemos ter um espírito grato, ter um coração cheio de gratidão ao Senhor pelos seus feitos. No Salmo 103, no versículo 2, o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nosso coração deve repousar nisso. E por fim, irmãos, eu gostaria de dizer que nós precisamos ter em mente que a nossa jornada neste mundo, o nosso futuro, os nossos planos, os nossos desejos, aonde repousa as nossas grandes expectativas. A vida do cristão, ela tem uma bússola, ela tem um farol, e o objeto da nossa esperança está apoiado, está alicerçado naquele que é a imagem do Deus invisível, que foi revelado aos homens, aquele que é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Cristo governa
o mundo, governa o universo, inclusive Ele governa a minha vida e a sua vida. A sua esperança e a minha esperança devem repousar sobre estes fatos, porque por meio dele, a obra de Deus, a obra que Deus começou, Ele aperfeiçoará até o dia dele, até o dia de Cristo, que é a razão e o fundamento da nossa viva esperança. Aquele que começou a boa obra há de concluí-la. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la para que se cumpram os seus propósitos em nossas vidas. Portanto, Igreja Batista Éden, Juventude Batista Éden, que o nosso coração esteja repousado nessas realidades, que a nossa esperança, que os nossos ardentes desejos e expectativas não estejam em nossos próprios caminhos, naquilo que achamos que é bom. Entenda, jovem, que a sua carreira profissional, a sua família, tudo que há de acontecer no seu futuro, tudo isso está diante do Senhor e tudo isso já está dentro dos seus propósitos. Que nós possamos repousar, irmãos, os nossos corações nessa viva esperança e que possamos fazer como um salmista que observou a sua realidade, entendeu que seu coração deveria estar com a sua esperança posta somente em Deus, o Deus Criador e o Deus Providenciador de todas as coisas. Vamos orar neste momento? Santo e eterno Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela pode discernir as nossas intenções e os nossos pensamentos. Ó Deus, te peço nessa hora que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, que nosso coração esteja alicerçado na viva esperança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos, para o fim que já está proposto desde a eternidade para nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar-nos como juventude, que o Senhor possa usar as nossas vidas nessa terra, que enquanto aqui estivermos possamos ser o reflexo da sua glória, Pai. Que nós possamos entender que devemos estar sempre nos movendo para o centro da sua vontade. Porque à medida, ó Deus, que conseguimos compreender a razão da nossa esperança, quando conseguimos compreender cada vez mais os teus feitos, as tuas obras, aquilo que o Senhor já realizou neste mundo e que o Senhor irá realizar neste mundo por meio de nós, nós conseguiremos nos aprofundar em Ti, ó Deus. Que nosso coração esteja como um ferro é atraído pelo ímã, que nosso coração seja cada vez mais impelido a estar na Tua presença, para que possamos discernir a Tua vontade, discernir os Teus caminhos para nós. Continua, Pai, derramando da Tua graça e misericórdia sobre nós nesse mês de agosto. Somos imerecedores de tudo aquilo que o Senhor tem realizado por nós, mas sabemos que o Senhor é o Deus que cumpre as suas palavras, não pode mentir. O Senhor, a sua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Portanto, te louvamos pela Tua graça e misericórdia. Continua abençoando a Igreja Batista Éden, continua abençoando as nossas vidas, continue, ó Deus, enchendo o nosso coração de esperança, porque sabemos que a nossa esperança não pode ser confundida, Deus. Te louvamos por tudo e te pedimos que nós possamos trilhar Teus caminhos, seguir as Tuas veredas, porque sabemos que as Tuas obras serão realizadas e serão concretizadas em nossas vidas. Por isso tudo te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, agradecemos por você ter participado conosco desse culto em gratidão e honra ao nosso Deus. Continue acompanhando o canal no YouTube. Estaremos sempre dando alguma novidade, alguma coisa. Estaremos sempre mantendo os irmãos informados. Se você ainda não está seguindo o Instagram da Unijovem, @UnijovemEden, e nos acompanhe, porque iremos ainda ter mais uma participação de um jovem pregando aqui no próximo domingo, e teremos também mais uma live, como eu falei no início.
Então, eu quero pedir que você continue participando, continue convidando os amigos, os irmãos, os familiares, porque tudo que fazemos é para que Deus seja glorificado, que Cristo seja glorificado em nós. Um forte abraço e espero que em breve possamos estar todos reunidos novamente como Igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Que o Senhor abençoe a todos.